Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 10 de novembro de 2025, agora são exatamente 11 horas 27 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isto, bora lá para mais uma semana. Temperatura sensacional, céu azul de brigadeiro, patati patatá. Já estou com o ar-condicionado ligado e não é porque eu estou falando com vocês, é porque está abafadinho. Deve estar uns 25, 26 graus. Eu estava embaixo do telhado de zinco ali na garagem do Cafofo, então o carro estava quente. Enfim, já estou em deslocamento, pegar a Ana Luísa aqui embaixo na João Salomone e levar lá pro Campos do Vale. Gostei muito, mas depois de quase 10 minutos parado no modo Comfort, esperando a espera de um milagre, né? Nada aconteceu. Então bora se movimentar e fazer essa X, que no final das contas tá ok, principalmente pelo destino. Sim, se eu vou pro centro agora, já entro no meio do vucu-vucu do trânsito do Zé Silveira, aquele papo furado todo, e só pra corridinha de merda. Ah, sim, tá com pressa, ó. Não deu mole. Então é isso, vamos lá começar mais uma semana aí. A temperatura tá sensacional. Pra cima deles e ferro nela. Enquanto eu me desloco aqui pra buscar a Ana aqui na Salomone, essa tranqueirinha básica aqui dessa sinaleira que não foi nada programada. Uma breve, bem rápida mesmo reflexão, para eu não me incomodar com o pessoal. E eu vou generalizar justamente porque, na minha opinião, é um problema generalizado e que me incomoda profundamente em estar participando desse circo de alguma maneira, que é essa questão de rede social, sabe? Como tem hipocrisia nas redes sociais, né? Como tem hipocrisia na internet. Ou tô errado aí? Tomem cuidado, viu? Tomem cuidado com o que vocês consomem. Tomem cuidado com o que vocês assistem. Porque que mundo tenebroso esse tal de rede social, sabe? Como tem hipocrisia, como tem... Enfim, é só esse o pensamento, reflexão. Como tem hipocrisia na internet. Começamos atravessado, com as 4 pedras na mão. Demorei 7 minutos pra chegar aqui. Era um condomínio aqui na Salomone. Ela pediu pra eu entrar. Deveria ter printado o chat e colocado lá nas redes sociais pra ter um monte de visualização e aquela coisa toda. Mas não preciso criar prova contra mim também, né? A última resposta da moça: normalmente todos entram. Normalmente todos entram. Normalmente, nem sempre. Então ela assumiu que normalmente, mas não sempre todos entram. Pegar aqui no outro condomínio agora, no 650, levar lá pra Juca Batista. Peguei esse celular pra falar com vocês aqui de um rapaz que passou por mim agora, que me deu tristeza de ver, sabe? Enquanto eu peidava, como se não houvesse amanhã. Trocou 47 pila pro cachucho e nós vamos. Não que eu preciso ocupar a mente, pelo menos. Nem que seja com o passageiro. Mas só pra não passar batido. Eu trouxe uma menina agora lá da Ípica. Larguei na Juca a moça que eu peguei ali na Salomone, levei lá pra... Depois busquei na Ípica, trouxe aqui pra Cruzeiro, pra uma escola. Uma menina deve ser seus 20 e poucos anos de idade, como diria o Fábio Júnior. E ela, eu acho que é estagiária, não sei, não interessa, não viu o caso. Trabalha numa escola aqui dentro da vila e faz faculdade, alguma coisa, sei lá. A viagem durou 23 minutos. Ela mandou áudio durante 29 minutos da viagem. Ela entrou mandando áudio, pediu pra baixar o som e seguiu mandando áudio. No único momento que ela não mandou áudio, ela escutou o último áudio dela.
já chegando aqui na escola, no trabalho dela. Que menina insuportável. E pior que é daquelas que fala rápido, sabe? Sem respirar. Ela mandava. E eu fico pensando no pessoal que estava recebendo os áudios dela. Eram áudios de 5, 6, 7 minutos. Sem respiração, sabe? Fazendo tudo com pressa, porque ela ia começar aqui a trabalhar agora. Então ela tinha que resolver os problemas. É um trabalho de faculdade, pelo que eu entendi. Dito isto, eu ia falar mesmo, na verdade, é do rapaz que vinha vindo agora aqui, quando eu tava parado aqui nessa rua, que é a Curupaiti. Vou buscar lá em cima na Caí, bem em cima do morro, pra levar pra Cachucha. 47 pila no Comfort, nem analisei a corrida. Só vou. Não sei que parte da Cachucha que é, se é Betânia, se é na Ponte, se é no raio que o parta. Eu só vou. 47 pila no Comfort. Agora são meio-dia 26. Eu devo rodar uns 80 km pra fazer essa corrida, né? Mas eu tô com a cabeça aqui, não tá me ajudando por enquanto. Se o passageiro for bom, este que eu vou buscar agora, que eu também não vi o nome, pode ser que seja uma hora de terapia, uma viagem terapêutica, né? E eu vou chegar num horário, daqui uma hora mais ou menos. Não vai dar, vai dar mais ou menos isso. Uns 50 minutos, penso eu. Aqui do Cristal até Cachucha, deve dar uns 50 minutos, né? Talvez menos. Eu acho que eu chego num horário com demanda para voltar rapidamente. Mas o que eu queria falar do rapaz, então, que tava passando por mim? Um rapaz bonito fisicamente falando, sabe? Deve ter seus 17, 18 anos de idade. Vinha mal vestido, com uma cara de sujo, porém bonito. Vinha vir na minha direção, daí a gente já tem aquele instinto, né? Trava as portas e tal. Não sabe do que se trata. E daí ele vinha com uma coisa embrulhada na mão. Eu pensei, tá, vai que seja um pivete com uma arma, qualquer coisa parecida. E daí ele veio me olhando, né? Mas tudo bem, meu carro chama atenção, não dá pra negar. Ele veio me olhando, deu uma risadinha. E daí eu olhei pra ele. Quando ele passou por mim, eu olhei o que ele tinha carregando. Era essas drogas que eles cheiram, sabe? Loló. Eu pensei, olha só, esse guri podia estar trabalhando, podia estar estudando, podia tá tendo oportunidade. Só meio-dia de uma segunda-feira maravilhosa dessa, e ele já tá drogado desse jeito. Me deu um ruim, sabe? Me deu uma tristeza. Da idade dos meus filhos, mais novo inclusive que os meus filhos, mais novo que o Rafa, que tem 19. Aquele menino já tem uns, sei lá, 17, 18 anos. Muito triste ver isso, sabe? Muito triste. Uns guri novos jogados na droga já. Umas crianças jogadas na droga. O cara cagou pra mim, sabe? Que nojo. Tô aqui pro Shopping do Vale. Falei, cara, cuidado que ia vir numa moto. Ele vinha duas. Ele quase que deu no meio do motoqueiro. O motoqueiro passou assim, ó, pelo Bozeros. Parou ainda na minha frente, olhou pra trás. E desceu como se fosse o único pessoa do mundo. Meu passageiro saiu, abriu a porta em cima da moto. Eu falei pra ele, cuidado que vive numa moto. Ele pegou e abriu. Eu pensei, olha só, deixa de compartilhar com você. Só uma hora agora, 1h02, pra ser bem preciso. Eu vou procurar um posto para mijar agora, porque eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Tô só com o Comfort ligado. Acho que não vai tocar. E se tocar eu analiso. E se não tocar até depois que eu mijar, tocou. 25 pila pra... Tá, me serve essa aqui. Pra Gravataí, vamos dar. Compartilhar com vocês a brincadeira que eu vou me propor agora, a partir dessa viagem. Vou buscar aqui, eu sei que é pra Dorival, tá? Não sei que parte da Dorival, enfim, não vem ao caso. É 25 pela corrida no Comfort, pegar aqui em Gravataí, aqui na rua Nutrela, aqui pra dentro. Eu acho que é a rua que tem acesso ali pra Freeway, inclusive, né? Eu vou direcionar quando eu chegar no destino dessa viagem, pra Estância Velha. Pra quê? Pra ver o que acontece. Estância Velha, não é o bairro de Canoas, sim o município lá depois de Novo Hamburgo. Se eu chegar em Estância Velha, eu vou direcionar pra Taquara. Vamos ver o que acontece, né? Se eu chegar em Taquara, daí eu direciono pra Porto Alegre, né? Que vai ser 10 horas da noite, provavelmente. Se isso acontecer nessa sequência. Enfim, quando eu começar essa viagem agora com o rapaz Pablo, que eu vou pegar, eu já vou direcionar e vamos ver o que acontece. O 0 eu já tenho, 1.4. A viagem, o estagiário queria que eu rodasse 11 km. Eu fiz em 2.8 km. Por
disse que era 25 pila. Mas o que eu não contei é que fui buscar 3 km. O total foi 6 km para 25 pila. Peguei lá na Nutrela, quase na Freeway, para trazer aqui para Magazine Luiza, bem na meiuca da Gravataí. Só que ele queria que eu fosse pela Freeway até o centro e voltasse. Isso negativo. Demos 360 na própria Nutrela ali e vim pra cá. Agora eu vou achar um posto, eu sei que tem um posto em Ipiranga. Eu não sei se tem abastece ainda aquele posto em Ipiranga. E eu vou abastecer, porque eu não abasteci ainda. Já direcionei 9 pila pra onde? Cachucha? Tá, mas eu tô direcionando pra Estância Velha. Não, isso aqui não. Ah, não, vamos respeitar também, tipo, só um pouquinho. 9 pila pra buscar 2 pra levar 3. 5. E eu tô direcionando pra Estância Velha agora. Agora eu queria me cuidar daqui pra Sapucaiaiá, né? Daqui pra Sapucaiaiá são 30 km. Não, 20 km. Uns 50 pila, ó, 9,27. Pra Cachucha de novo, tio. Ele quer que eu vá pela Freeway, então. Mas essa aqui tá boa porque tá curtinha. Vamos dar ali. No dia que eu morrer, quero ir no meu caixão de traje tricolor, como o meu coração. Alegria, alegria. É a segunda vez que eu vejo esses blocos que tem atrás do que um dia foi o Big, hoje é Atacadão, nessa rua que eu não sei o nome mais, acho que é Missões. Tem ali uma meia dúzia de condomínio, cada uma com seus meia dúzia de bloco, enfim. Sempre toca aqui, é impressionante, né? Tem um monte de gente que mora aqui. E segunda vez acontece a mesma coisa. Eu larguei a senhora aqui, ó, nessa lojinha aqui, ó, Agropet, do outro lado ali na Flores da Cunha mesmo. A senhora que eu trouxe lá da Morada do Vale, a viagem anterior no caso. Larguei aqui, nessa loja aqui, ó. Daí tocou nessa corridinha aqui pra seguir em direção a Ritter. Pensei, tá, na Ritter tem indústria, eu quero pegar uma viagem lá pra cima. Pode ser que eu consiga, tal. Pensei, né? Daí tocou essa corridinha 7 pilas, só pra fazer a deslocamento em direção a Ritter. Beleza, fui buscar o rapaz. Cheguei ali, adivinha onde tava o PIN dele? Nos fundos. Demorei 3 minutos pra fazer a volta na quadra. E daí mandei 6 mensagens. Cheguei. Uma a cada 15 segundos. Cheguei. Sabe quanto? Cheguei. E daí quando deu 2 minutos, bonitinho, certinho, vermelhinho ali, 000, cancelei a viagem e a maçaneta tec. Eu só baixei o vidro, olhei pra ele assim: cancelada com sucesso. Ele, tá bom, desculpa aí. E vazou. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo 20 para as 2 da tarde. Campo Belo é o nome desse loteamento aqui. Deve ser da Bolognese, porque é igualzinho o padrão lá da Morada do Sul, onde eu morei há muito tempo atrás. Uma galáxia muito distante, longe dessa civilização. Agora são 2h06. Dizia Jardim Betânia, mas aqui não é Jardim Betânia, isso aqui é Campo Belo. Aqui no final da Cachucha, quase na 118. E agora eu vou pegar a Jéssica para levar ali pro bairro São José, em Canoas. O estagiário tá me mandando corrida uma em cima da outra, mas em direção a Estância Velha, que é bom nada, né? Tá me fazendo correr pro lado. Mas tá tudo certo, não tem trânsito, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas nada resolvido. 2h15 da tarde, então parei para almoçar aqui na Ramiro Barcelos. Quando eu vi ali no Gigo que era Ramiro Barcelos, eu pensei, tomara que ela tenha acertado, que seja Ramiro Barcelos de Canoas e não a Ramiro Barcelos de Porto Alegre. Que juro pra vocês, tudo que eu não queria era ir pra Porto Alegre agora. Agora desliguei o X. A Comfort aqui acho que dificilmente vai tocar, a não sei que seja a corrida que vai mudar a minha vida. Carreteirinho com uma carne que eu fiz semana passada. Sobrou uma ponta. Acabou meu frango aquele. Frango carreteirinho, né? Assim como que vai a merda. Alerta para cenas repugnantes. Só para não passar batido.
12h16 da tarde, Rua Ramiro Barcelos, bairro São José, Canoas. Ai, meu Deus, como é bom essa vida, sabe? Não quero ir pra Porto Alegre. Isso é uma estratégia pra enganar o estagiário, viu? Não sei se vocês compraram comigo essa. Todo almoço, quase a metade dele, na verdade, da metade pro final, liguei o X pra... Já me adiantando, né? Pensei, o estagiário deve estar com preguiça essa hora. Não deve estar a fim de trabalhar. Então já vamos dar mais tempo pra ele achar uma corrida pra mim. Tô com 35 pila pra Gomes Jardim, no Tururu. Medplex, pra quem não sabe. Lá em Porto Alegre. Acabei de falar tudo que eu não queria ir pra Porto Alegre, né? Partiu, pô. Olha, tudo normal no Medplex. Tudo normal no Medplex. Tô encaixotado aqui. Tem 3 carros nas minhas costas e 3 na frente. Eu sou o ponto médio. Lá na frente tem um velho que não caga e nem desocupa muito. Não sei o que ele tá agarrado na porta lá de fora, olhando sei lá pra quem, trancando todo mundo. Desceu a véia agora. Vamos ver se vai. Enfim, tô só no Comfort, ainda direcionado pra esta... Estou com 13 pila pra onde? Caldas Júnior 120, aqui mesmo, vamos dar, né? Continua direcionado pra Estância Velha, só pra não passar batido. Tô aqui no Banrisul da Caldas Júnior, Centro Histórico de Porto Alegre, 13h23 da tarde. Saindo de Gravataí, direcionado pra Estância Velha. Eu estou na Caldas Júnior. Tudo bem, peguei uma no Tururu no contrafluxo, né? Mas essa que eu vim pra cá, bom, pode ser que seja, até pode... Os rangidos voltaram com tudo valendo. Como eu comentei no vídeo de sexta-feira, eu acho que tem a ver com a chuva, sabe? Outra semana aconteceu a mesma coisa. Choveu, secou, quando secou ficou rangido. Daí ficou uns 2, 3 dias rangendo, como se não houvesse amanhã, e depois parou. Do nada. Vamos ver. Pegamos um padrão já. Enfim, agora eu continuo só no Comfort, direcionado para a Estância Velha. Eu vou mijar primeiro, antes de tirar o direcionamento, né? Ou ligar X, ou qualquer coisa que o valha. Como eu já estou há mais de hora com esse direcionamento ativado, agora o estagiário só vai me mandar uma viagem que vai me deixar pifado em Estância Velha. Ou seja, curta não vai tocar mais, a não ser que seja curtíssima. E viagem até metade do caminho, por exemplo, Sapucaia, São Leopoldo, Esteio, essas também não vão acontecer. Porque ele entende que eu tenho que chegar lá ou vai dizer, não consegui, né? E tu que te fode. Porque normalmente é isso que acontece, né? Quando tu direciona e fica rolando, chega um momento que ou te larga pifado e te diz, arreguei, não consegui corrida, né? Então, enfim, mas tá tudo certo agora. Fechei 200 pila às 13h25. Rodei tudo bem, um monte, né? 116 km. É óbvio que se tu vai fazer viagem longa, tu vai perder no quilômetro. Isso aí não tem. Infelizmente é assim a conta. Então 116 para 200 km até que não é a pior das relações. Não é a pior, mas eu queria com 116 estar perto, batendo nos 300. Mas, né, fui a Gravataí, depois eu fui a Canoas, e de Canoas eu vim a Porto Alegre. Nessas 3 viagens aí eu rodei, claro, que muito menos do que R$2 o km. Só vocês fazerem as contas aí. Enfim, vou até o posto que tem ali do lado do fórum, na Borges ali. Vou mijar e depois vou resolver se ligo o X e espero uma viagem para GPA. Não sei se é uma boa ideia. Eu acho que não é mais uma boa ideia ir para GPA. Na verdade, não é uma boa ideia ir para GPA. Já resolvi, vou até ali. Se não tocar nada, e depois eu tiro o direcionamento e seguimos só no Comfort em Porto Alegre mesmo. Que o dia tá bonito, a cidade tá movimentada. Eu não testei a demanda daqui ainda, né? Em 2 corridas eu fui parar na Vila Cruzeiro. E daí da Vila Cruzeiro eu já fui direto pra Cachoeirinha, né? Depois GPA, ali fiz Cachucha, Canoas, e daí voltei para Porto Alegre agora.
Então eu não testei a demanda aqui, não sei como é que tá, não sei se o estagiário tá oferecendo bem, no X principalmente. Então não sei de nada, não sei. Então é isso que eu vou fazer. Vou ali, vou mijar, vou tirar o direcionamento depois. E daí segue o jogo por aqui mesmo. E outro dia, de repente, eu já saio organizado, já saio direcionado. E talvez um pouco mais cedo de manhã pra fazer essa volta aí. Seria interessante se eu conseguisse, né? Eu acho que saiu um conteúdo, um vídeo legal. Direciono a Estância Velha e tento chegar o mais perto possível. Estância Velha, Taquara, tento chegar o mais perto de possível. Taquara, Porto Alegre de volta. Com certeza isso vai levar um dia inteiro, né? E claro, tem que contar com a demanda e com a vontade do estagiário, né? E não é todo dia que dá pra fazer esse tipo de coisa. Tipo, dia de semana é bem mais complicado conseguir viagem durante o dia longa, né? Viagens longas assim durante o dia, né? Já final de semana é mais provável e tal. Tocou 14 pila pra onde? Pra 24 de outubro. Pegar aqui no CAF. Tava na 24, depois tem o posto do lado ali na Fernando Gomes. Resolvemos o mijo e vamos dar ali 14 pila. Enfim, só pra concluir e tu não me chamar de louco, né? Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja, né? Eu vou me organizar pra fazer isso. Qualquer dia desse, sai de manhã cedo. E vamos tentar ali, né? Vamos tentar ali chegar onde der e tal. Você vê que não vai rolar, o que... Ué? E aí? Você tem que fazer a volta, moço. Tá errada? Tu não tá vendo que tá fechada a rua? Enfim, não sabia, né? Faz parte do processo. 13h30 da tarde. Foi? Tá travando assim, tá ficando sol o celular. Preciso confessar pra vocês, parei aqui pra mijar então no posto da Fernando Gomes. Não precisei tirar o destino. O estagiário não encontrou nenhuma viagem pro meu destino. E eu que me foda. 15:45 da tarde. Preciso confessar uma coisa pra vocês. Tá uma fiasqueira a traseira do Moisés. Quantidade de adesivo que tem. Ah, fiasqueira não... modo de falar, eu acho legal. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha feio, que acha palha, né? Como já escutei falar aí. Um abraço, Noturno, né? Noturno tem os adesivos dele. Se bem que ele colocou o adesivo dele no carro dele só, né? O meu tá guardadinho lá no saquinho que eu vi outro dia. Mas enfim, não é julgamento com ninguém se gosta, se não gosta de adesivo assim no carro, como... Eu acho legal. Mas tá uma fiasqueira. Eu devo ter ali por baixo uns 15 adesivos, eu acho. Além de toda a animação do carro, né? Toda o envelopamento e pá. Fala, tia. Tudo certo? Eu vi que tu alugou o carro da Cove. Por acaso tu tem algum contato do pessoal lá de dentro? Algum que é teu bruxo? Não. É que, cara, é muito difícil até tu pagar os caras. Eu loquei com eles em 24. Não, 24. Só que daí assim, ó, pegou na semana que a minha filha nasceu. Deixei o carro em casa e corri pra fazer minhas coisas. Eu pedi eles recolher o carro. E eu fiquei devendo uma semana. Só que eu troquei de número e troquei de e-mail. Eu já fui 3 vezes lá na portaria. Eu preciso pagar, eu quero pagar. E aí, tipo, alguém entrar em contato comigo, eu preciso entrar aí pra falar com alguém. Eles não deixam o cara entrar. Sim, não tem como entrar. Tem só se tu agendar algum atendimento. E pra isso tu tem que ter o acesso. Eu não tenho acesso. Até pra isso é difícil, cara. Tá, tu já tentou a central do motorista, lá onde tu emite os boletos? Aí que tá, a central do motorista aplicativo, eles, pra poder entrar, vai pedir aquela verificação, vai pro meu número antigo, não pro novo. E ligando vai lá? Não, nada funciona. Eu quero pagar e não consigo. Não tenho contato de ninguém, tudo pelo site. Que tu faz o que tem no teu canal. Não, beleza. Não, eu entendi a tua ideia, mas não tem. Se eu tivesse, te passava com certeza. Mas cara, estranho isso aí. Não, é loucura. É difícil lidar com a Cove, confesso contigo. Mas é assim, ó, tipo... O meu maior problema é a morosidade na manutenção lá. É sempre uma função pra fazer manutenção lá com eles, né? Aqui, ó. Eu fui lá, esses dias eu chamei os caras, ó.
Não consigo ler nada, desculpa. Não, só pediu pra mim lá. Aí eu fui lá, cheguei lá, os caras, não. Ah, não, cara, a portaria é complicado. A portaria, cara, a portaria pra tu entrar lá, dá vontade de assassinar uns 3. Dá vontade de assassinar os 3 que tem ali. Ridículo. É, não, a portaria é complicada. Sabe que eu tava lá e eu vi um cara chegar lá pra... Não sei o que tinha que fazer, ele pegou, meu, quer saber, então não se fuder. Pegou, levantou, abriu o porta-mala, fechou o carro, jogou a chave pra dentro, pau. Eles conseguem irritar o cara. Na real, eles conseguem irritar o cara valendo mesmo. E pra quê? Qual é a lógica? Não dá pra entender. E tu quer voltar, pegar com eles ou tu só quer resolver essa situação? Eu quero pagar, pra me lembrar meu nome. Mas assim, ó, realmente tu tá devendo? Sim. Porque a gente paga antecipado, tu tá ligado, não, né? Eu tô devendo. A gente paga antecipado, porque assim, ó, quando tu paga, tu tem direito a mais uma semana. Isso. Não, mas eu tô devendo. Tá devendo mesmo? Tô devendo. Tá, mas então eu estranho, acho que cara. uma semana ali, uns 3, 4 dias, tô devendo. Tenta no 0800 deles. Porque, eu tô com a clique, cara. E aí, que tal? Olha ali. Tá no verso aquilo ali? Não, é o verso? Centra. 1.250 num black naquilo ali. Tá louco, 1.250, cara. Tu vai ter que trabalhar pra pagar o carro e o combustível. Não dá. Por isso eu quero. Só que lá eles não tem, não tem comfort. Não tem. Ou tu pega o X ou tu pega o black. Não, e o X também não dá. Quanto tá o X naquele carro? 750. É foda o preço, né, cara? Não, os caras... Eu vou dizer pra ti assim, ó, cara... Tá, 1.000 tava legal. 1.000zinho por semana. Olha o carro, mano. Olha o carro. Tá bom ele, não? Não, cara. Tá fudido. Tava lasanha? Eu imaginei, pelo jeito que tu tá falando, que ele tava lasanha. Entendeu? Ô, meu... Quantos quilômetros ele tá? 222. Ah, tá louco? Entendeu? Só de pensar me dá uma preguiça. Entendeu? Ô, meu, assim, ó, o que eu faço? Ainda bem que lá atrás o pessoal gosta de uma música, eu ponho uma música. Entendeu? Infelizmente os carros novos a Anacov não localiza na Movida, né, cara? Mas tu paga pra isso. Mas infelizmente. Eu não sei se tu paga mais barato, né, meu? Na Movida e na Localiza, por exemplo. Eu acho que a Localiza é mais barata que a Cov, sim. Eu acho que sim. Acho que tá. É mais barata. Só que a Localiza tem aquela questão, né? Do quilômetro excedente, tu paga, aí fica mais caro, né? E a Cov, depois de um certo limite, tu paga sempre o mesmo preço. Sim. E aí tem essa questão aí que pode ser que seja mais vantajoso. Eu vou dizer pra ti Mas assim, os que tem carro novo, né, cara? Mas eu vou dizer pra ti ainda que assim, ó, cara, eu concordo contigo. É boa pra caralho. É uma merda, mas é boa pra caralho essa vida de Uber. Só que, eu tô desde 2017, né, irmão? Eu também. Desde 2017. Não me segue ainda? Sigo. Ah, tu me conhece? Então tá. Achei que tu só veio me abordar por causa da Cov. Não. Sigo. Então tá aparecendo no... Tá aparecendo não, mas o áudio tá aparecendo no vídeo. Não sei se tu sabe, mas eu tava gravando quando tu chegou aqui. Como a conversa tá amena, a gente não falou nada demais, ela continua sendo gravada ali. E não tocou nem pra mandar a merda. Ainda bem que não tá ao vivo, tá bom? Não, tá ao vivo. Só vai da noite, Eu te sigo e, cara, sabe que assim, ó... Como é que é o teu nome? Rodrigo. Agora eu vou apresentar o Rodrigo. Tá aqui, ó. Tava falando com vocês, né? Rodrigo me abordou, perguntando da Cov, acho que vocês escutaram nossa conversa. E agora se apresentou. Achei que ele fosse só curioso pelo carro mesmo. Mas ele segue também aqui, não sabia. Segue. E tá na Clique Car com uma lasanha, é isso? Que faz black, é importante que faz black. É grande merda esses blacks, esses comfort hoje em dia, né, cara? A tarifa tá cada vez mais complicada, a gente só passa o tempo inteiro passando raiva. Eu tava direcionado até chegar aqui agora pra Estância Velha. Eu tava em Gravataí, eu direcionei pra Estância Velha. Sabe pra onde tocou? Gomes Jardim. Nada a ver. Mas eu fui no Tururu, foi no radar. Daí eu fui, eu vim, né? Tu sabe que, cara, tem umas coisas assim que eu acho, meu pensamento, Furou o pneu do Magrão ali. Eu acho que o aplicativo já morreu. Sim, cara. É que na verdade existe um erro muito forte da Uber, né? Da plataforma. Imagina que tu tem um restaurante. A Uber é um restaurante. O Uber X é a Coca de 200. O Comfort é a lata. E o Black é o 600. Tu não pode vender esses 3 tipos de refri no teu restaurante. Tem que ser um ou dois. Ou tu põe a 200 e 600. Ou lata e 600. O que eu quero dizer com isso? Tá na hora de acabar. O que tu quer dizer com isso? Tá na hora de acabar com o X Comfort Black. Pega o X e o Comfort, tá? Pega o X e o Comfort, unifica alterando o nome. Select,
volta ao Select. Saudade do Select, né, cara? Pagava muito mais que o Comfort. Aí é o seguinte... Pra quem não sabe, o Select pagava 1.4 na base do X. Era 40% a mais. E hoje o Comfort não paga 20. Quando paga mais do que o X, né? E acabou, o Select virou Comfort já faz uns 5 anos, acho, né? Mais, né? Foi antes da pandemia. Eu tava no Cobalt. O Cobalt era eu tive ele depois do Marte. Isso foi 2019. Então acho que era 19 que virou o Comfort antes da pandemia. Exatamente, o Covid-19, né? Deixa eu finalizar esse take que tava gigantesco, vai acabar a bateria do meu celular. Horrível atravessar o Nilo por aqui. Ainda mais quando tem uns bobalhão que furam a fila ali, que nem aquele vídeo, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas tem um vídeo que tá entrando aqui essa aqui. No errado. Outro aí que passou, o colega, agora no Logan. Não, Etios. Sempre confundo esses dois. Vai. Tem que fazer, ô merda. Vai passar por cima? Tirou o pé. Aqui sempre é assim, aqui é terrível. Eu só faço isso se eu for extremamente... Tira o pé, ô merda. Tá, agora é um colega. Enfim, Dona Shirley, isso que eu queria falar sobre a Dona Shirley. Trouxe aqui, agora são 4h15 da tarde, tô descendo a Nilo, vou ali buscar. Talvez a melhor viagem na relação de hoje, pegar aqui na Carlos Gomes e levar pra Praia de Belas por 30 pila. Aqui deslocamento agora 6, era 9 quando eu comecei. Desculpe os paralelepípedos, eu não me programei pra isso. Mas a Dona Shirley, a gente reclama, eu, né, então vou falar por mim. A gente é muita gente. Eu reclamo da vida o tempo inteiro. Dos estagiários, dos filhos da puta, dos passageiros, das SUV. Se tem uma coisa que eu mais faço ultimamente, nos últimos 8 anos, é reclamar, né? Dito isto, entrou a Dona Shirley. Peguei ali na Padre Chagas, depois que encerrei a conversa com o rapaz ali, o Rodrigo, ali no posto da Fernando Gomes, que vocês escutaram parte. Era em frente a um prédio comercial que tem ali, na Padre Chagas, para trazer aqui pra Regente. E daí a Dona Shirley, quando eu cheguei ali, tava na calçada com um rapaz, que eu acho que porteiro, funcionário do condomínio do prédio esse que tava ali, onde ela tava, né? Acompanhou ela, assim, dando um braço de apoio pra ela até ela entrar no carro. Ela vinha bem devagarinho, 85 anos, disse ela. E daí ela entrou no carro, eu abri a porta. Boa tarde, Dona Shirley, tudo bem com a senhora? Todo empolgado, sabe? Ela tirando as coisas ruins, tá tudo bem. Eu disse, começamos mal, né? Eu pensei, a senhora parece eu. Pensei em falar, mas não falei, né? A senhora parece eu, reclamando da vida o tempo inteiro. Mas não, fiquei quieto na minha e deixei ela falar. E falou. Estamos voltando da sessão de fisioterapia, diz ela pra mim. Disse, a senhora veio fazer fisioterapia? Sim, a 36ª sessão. Eu disse, que longa, né? Me quebraram toda, diz ela. Me quebraram todo o meu lado esquerdo. Eu comecei a prestar atenção. Como assim lhe quebraram todo o seu lado esquerdo, senhora? Eu tive que ir na prefeitura para pegar um tal de um documento para fazer o imposto de renda, porque o tal do Gov não disponibilizou isso para mim. A véia engajada, sabia que o Gov, o aplicativo aquele, né, existe e tal, deveria ter fornecido o documento, mas não forneceu, então ela teve que ir na prefeitura pegar um documento. E quando eu tava para atravessar a rua lá na frente do mercado público para ir para a prefeitura, me diz ela, veio um pivete para roubar uma correntinha minha que nem de ouro era, me deu um empurrão e eu caí no chão, na calçada, quebrei punho, clavícula, manguito, que eu não sei o que é, desculpe minha ignorância, e o quadril em 2 lugares. Disse, meu Deus do céu, senhora, que horror. Mas estamos aí, estamos firmes, estamos fortes, tirando as coisas boas. Tirando as coisas ruins, só me restam as coisas boas. Tá bom. Recebi a mensagem, disse pra ela. Praça Grande Oriente do Rio Grande do Sul, bairro Santa Teresa, Vila Cruzeiro, 7 e 6.
do fim de tarde, anoitecendo em Porto Alegre. Só para registrar, essa escola direito aqui, ó, que se eu não me engano, se não me falha a memória, chama-se Martim Aranha. Foi onde eu trouxe a minha terceira corrida, eu acho, a menina que eu peguei lá na Hípica e trouxe pra cá. Até comentei mais cedo que ela veio falando sem parar, mandando diversos áudios. Enfim, sabe o que isso significa? Teoria do bumerangue. Um pouco mais estendida, na verdade, né? Demorei o dia inteiro praticamente pra voltar pra cá. E agora, quando eu peguei a corrida, eu não tinha me ligado que era no mesmo lugar. Enfim, tá aqui, ó, Praça, Escola Municipal de Ensino de Educação FE Fundamental, né? Vereador Martim Aranha, aqui na Vila Cruzeiro. Fim de tarde maravilhoso, só para não passar batida. Eu vim pela orla, eu peguei essa moça lá na Justiça Federal, e a gente vem margeando ali a Avenida Divaldo Pereira da Paiva, enquanto o sol desaparecia dentro, literalmente, do Rio Guaíba, né? Enfim, não sei o que eu faço agora, se eu fico esperando um pouquinho aqui, se liga o X ou não. Acho que vou me arrastar em direção ao Barra, né? Acho que é isso, vou me arrastar em direção ao Barra, Pontal, que eu acho que lá tem mais demanda que aqui. Agora o pessoal que mora aqui tá vindo pra casa, dificilmente vão sair, hoje é segunda-feira, né? Então eu tenho que, esse horário, é procurar as pessoas que estão retornando e não as pessoas que estão saindo, porque hoje não é um dia de sair. Final de tarde foi bem meia boca, só para não passar batido mais uma vez, desculpe a redundância. Final de tarde foi bem meia boca. O cara que parou aqui do meu lado, achei estranho. Ah, tá, ele tá embarcando umas pessoas ali também. Final de tarde bem meia boca. Dei uma banda lá na Zona Norte, Parque São Sebastião, Lindóia. Depois voltei pro centro com uma viagemzinha de merda, lá do Jardim Floresta, e do centro vim pra cá. Nada demais, nenhuma corrida extraordinária, muito pelo contrário. Só a trocação de 6 por meia dúzia. Enfim, deixa eu me movimentar em direção ao Barra ali pra ver se eu continuo a jornada de hoje. Muito louco falar pra vocês que eu vou falar agora, mas eu espero que ninguém veja esse vídeo, porque sem dúvida alguma um dos top 3 piores vídeos que eu já fiz do canal até hoje, sem nenhum tipo de motivação, sem nenhum tipo de vontade, sem nenhum tipo de entrega, a não ser pela responsabilidade de entregar alguma coisa que eu sei que tem muitos que vão estar aguardando para ver como é que foi meu dia no dia de hoje, para se comparar às vezes ao meu dia. Sim, eu sei que tem muitos que me acompanham assim, pelos relatos que eu recebo de vocês, mas não tive nenhum prazer em fazer, porque eu estou entrando no mundo da internet. Entrando não, estou inserido já de alguma maneira, que estou me debatendo na minha cabeça sobre isso. Que mundo nojento, que mundo hipócrita, que zona ruim é essa de estar, sabe? Uma coisa que eu sempre fugi, um mundo que eu sempre neguei, que eu sempre evitei estar. Estou nele agora, de alguma maneira, enquanto criador de conteúdo, enquanto influência digital. Eu tenho pavor dessa palavra, mas não dá pra negar mais. Quando tu fala alguma coisa, tem que ter muita responsabilidade, porque tem muita gente que se espelha, se inspira, nos tem como exemplo, como parâmetro, ou qualquer coisa que o valha. A questão é que este mundo da internet virou, não sei, talvez agora que eu tenha caído a minha ficha, é hipócrita demais. Hoje levantei disposto, até abrir o Instagram.
Vi 3, 4 postagens que me fizeram repensar o que eu tô fazendo nessa merda, sabe? O que eu tô fazendo nessas redes sociais? Qual é o propósito do meu conteúdo? Por que eu continuo batendo nessa tecla? Enfim, eu tô completamente desgostoso. Completamente desgostoso, por isso que eu gostaria que ninguém visse esse vídeo, para não se decepcionar com a forma com que eu trouxe o conteúdo do dia de hoje, sem nenhum tipo de tesão em fazer. Eu acho que eu transpareci isso, né? E é muito louco, muito louco. É muito louco. Dito isso, eu tô indo pra casa, são 8h30 da noite. Um dia bem mais ou menos. E é isso, não tem mais nada pra falar. Não tem mais nada pra falar. Pensando bem, tem mais uma coisa que falar assim. Não vamos se entregar pros homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Isso também tem que falar. Ah, sei lá onde fica essa merda. Fica tranquilos ou não. Depende do ponto de vista, né? Eu não vou parar de gravar essas merdas de vídeo, não vou. Não tem outra opção. Não vou parar de fazer corrida e carregar essas malas de passageiro. Não tem outra opção. Infelizmente ou infelizmente. Hoje peguei seu Jair. Ele falou de um jeito da nossa profissão, da minha talvez, que eu até quis ser Uber de novo. Talvez eu queira ser Uber na próxima encarnação. Dá uma dica pro Rafa, que não tem profissão ainda. Não, vai tirar habilitação, esquece faculdade. A visão do passageiro, né? A visão de quem tá de fora. Que tu faz teu horário, tu para quando tu quer, tu almoça onde tu quiser, tu não dá satisfação pra ninguém. Sim, tudo isso eles só pensam nessa parte, né? Eles que eu digo que não tá aqui no dia a dia, que não tá aqui na lida, que não tá aqui recebendo desaforo dessas plataformas de merda, né? Essa é a visão que eles têm. O cara vai lá, roda a cidade, está no ar-condicionado, sentado, não tá debaixo do sol. Tá tudo certo, não tem como contestar isso aí, né? Mas a guerra psicológica que esse serviço, que essa profissão exige, ninguém sabe. A não ser quem é motorista de aplicativo ou acompanha esse canal de merda aqui. Mas voltando à questão das redes sociais, não vou me entregar. Eu vou seguir fazendo exatamente o que eu sei fazer, se é que eu sei fazer. Quer falar a verdade, nua e crua, doa quem doer. Tu gosta ou tu não gosta. Tu te inscreva ou não no meu canal, né? Porque uma coisa eu tenho certeza pra mim: vender a alma para ganhar meia dúzia de inscritos que são vazios, que não tem alma, isso não me serve. Isso eu não quero. Criar conteúdo polêmico para conseguir engajamento, para vender produto a troco de banana, para dizer que eu sou influência digital, isso eu não quero. Isso eu não quero, não me interessa. Ganhar dinheiro eu quero. Uma forma que eu chegue em casa, coloque a minha cabeça no travesseiro e tenha a minha consciência que foi por merecimento, né? Porque eu trouxe verdade, porque eu trouxe verdade principalmente acima de tudo, né? E se tem uma coisa que eu odeio na minha vida inteira,
É a tal da hipocrisia. Tu fala A pra agradar uns e na verdade tu agir diferente. Isso aí pra mim é o que mais um dos comportamentos que mais me perturbam, que mais eu fujo, né? Tem que tomar muito cuidado, às vezes falo umas merda aqui mesmo pra vocês. Tem que tomar cuidado pra ver se realmente é aquilo que eu tô pensando. Às vezes não é. Às vezes o cara dá umas escapadas e eu me condeno muito por isso. Então, eu não vou isso não é o fim, isso não é uma parada, não vai vir período sabático nenhum. Continuar todo dia, ou pelo menos quase todo dia que eu tiver condição pra fazer, tendo os vídeos aqui e tal. O que eu vou tentar é não consumir de forma alguma conteúdos que tenha um indício, assim que for. E não tô falando de conteúdo de aplicativo. Também o que me incomodou hoje foi conteúdo de aplicativo, sim. Foi da minha bolha. Mas não é só disso que eu me refiro. De todas as áreas. Tem muita gente falando merda, vendendo curso, vendendo ilusão, vendendo, né? E o pior, que tem muito mais gente que compra essas ideias, né? E isso é pavoroso pensar, né? Então, por isso que eu tenho pavor da palavra da tal da palavra de influência. Eu tenho que ter muita responsabilidade pelo que eu passo, enfim. Foi um desabafo, porque eu não tô satisfeito, né? Eu tô muito desgostoso. Não vou dizer que eu tô infeliz, porque eu não sei se um dia eu estive feliz na rede social. Mas eu tô muito desgostoso com os rumos que a coisa está tomando, sério, sinceramente. E eu não sei como eu poderia de alguma maneira dar uma virada de chave de forma a fugir disso aí, uma forma. Eu vou terminar esse vídeo indicando um canal pra vocês que não tem nada a ver com isso aqui. Não é um canal de viajante, apesar de eu estar acompanhando vários canais de viajante também, e eu recomendo alguns, já falei aqui outro dia. Mas um rapaz aqui do Rio Grande do Sul, ele é de Caxias, se eu não me engano, chama Diogo Euzinga. Ele é um documentarista, ele é um jornalista. Ele vai lá numa cidadezinha e desvenda a cidadezinha, faz um documentário com moradores. É um conteúdo sensacional de se ver, né? É um conteúdo que tem conteúdo, é um conteúdo que te dá prazer. Pelo menos a minha é uma coisa que eu gosto de assistir, curiosidade sobre cidades, enfim. E ele te traz paz. E fica a dica, né? Se tu tiver aí 40 minutos a mais do teu dia pra ver alguma coisa, depois de ver o canal Diário de Uber, dá uma olhadinha no canal dele. Se tu fizer isso, deixa um comentário lá no vídeo que tu vê. Chegou através do Daniel, do Diário de Uber, sem nenhum tipo de pretensão. Não quero criar engajamento com ele, não pretendo que ele venha. Não é isso. É uma recomendação de verdade. Tu senta ali, abre uma cerveja, uma taça de vinho e degusta o conteúdo do cara. O cara, ele estuda, ele vai atrás, ele tem um texto maravilhoso, ele faz imagens sensacionais, ele se preocupa com edição, né? Não tem nenhuma comparação com isso aqui, tá? Deixa bem claro isso. E tu, depois de uma hora que tu vê aquilo ali, tu quer ver outro, um conteúdo assim aqui que me agrada. E é isso que eu queria chegar na rede social, que as pessoas me vissem e tivessem algum tipo de sentimento nesse sentido, sabe? Não simplesmente que saísse correndo atrás de comprar alguma coisa, de vender alguma coisa, E é isso que tá virando, infelizmente, as redes sociais.
mercado negro, mercado caótico de anúncio de qualquer coisa por qualquer valor. Isso aí é uma coisa que eu nunca procurei. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem em suas redes sociais e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.